Olá, gente, tudo bem? A aula de hoje vai ser uma continuação da aula passada, em que nós começamos o estudo dos adjetivos. Relembrando, adjetivo é uma palavra acessória ao substantivo. Legal? Então, para que serve o adjetivo? Ele serve para qualificar ou para delimitar o substantivo. Como assim? Vamos ver então essas duas possibilidades de que eu falei sobre o adjetivo. Que nem assim, ó, casa amarela. Temos o substantivo, que é aquela palavra que dá nome às coisas do mundo, casa, e o adjetivo amarela. Nesse caso, ele é apenas um qualificador, ou seja, ele dá uma qualidade, ele dá uma característica para essa casa. Agora, se eu colocar, como na aula passada, ó, guerreiros covardes, a palavra covardes aí também serve para qualificar e também para delimitar esse mundo de guerreiros, ou seja, nós vamos fazer um corte em um universo maior. Os adjetivos, eles fazem isso, além de eles darem qualidade, eles fazem um corte em um mundo maior. Porque aqui, ó, casa amarela. Nós temos um universo enorme de casas. E aí, esse amarelo, além de dar uma característica para essa casa, ele também pega um grupo menor de casas. Então, ele delimita, ele restringe. E covardes, a mesma coisa. Nós temos um universo enorme de guerreiros. E o covardes pega esse universo grande e faz um cortezinho. Eu estou falando apenas dos covardes. Tranquilo? E os adjetivos, eles sempre obedecem ao substantivo em dois pontos: número, singular ou plural, e também gênero, masculino ou feminino. Eles vão se ajustar aos substantivos a que eles se ligam. Os adjetivos, eles podem estar ao lado ou um pouquinho longe dos substantivos, mas há uma condição que sempre estará presente: os adjetivos sempre se apoiarão em um substantivo, tranquilo? Dando uma qualidade para eles. E nós temos, às vezes, duas ou mais palavras que funcionam como se fossem um adjetivo, que nem assim, ó, produtos da fábrica. Temos aqui um conjunto de palavras que certamente vai dar uma qualificação para um substantivo. Esse da fábrica aqui vai fazer o quê? Vai dar uma qualidade para esse para esse produto. Por quê? Porque eu vou poder, inclusive, substituir essas duas palavras da fábrica por um adjetivo. Quer ver? Ai, meu Deus, perdão, gente. Aqui, às vezes, a gente vai aprendendo a mexer nessas tecnologias. Ó, produtos da fábrica, eu posso reescrever esse trechinho como produtos Fabris. Então, Fabris aqui vai ser um adjetivo que vai substituir tudo isso aqui, essas duas palavras, por um único adjetivo. Como também a gente vai ter outro exemplo ali, ó. Dores no abdômen. Temos ali no abdômen que podem ser substituídas, essas duas palavras, por dores abdominais. Ó, duas palavras com função de um único adjetivo, isso aí se chama locução adjetiva, como está ali no nosso material. Ó, amor de mãe pode ser substituída por amor maternal.
É o mais forte de todos. Temos aqui então, isso aqui de mãe é a locução adjetiva. Duas ou mais palavras que possuem a função de um único adjetivo. Os trabalhadores receberam o pagamento do mês. Do mês pode ser substituído por um único adjetivo, mensal. O do abdominal. Maria estava com cólica de abdômen, ou seja, cólica abdominal. De abdômen, locução adjetiva. Duas palavras com função de um único adjetivo. O sapato era feito de couro de boi. De boi, locução adjetiva que pode ser substituída por bovino, um único adjetivo. E o texto ali? Era um problema dos grandes. Esse dos grandes também é uma locução adjetiva. Por quê? Porque está dando uma qualidade para o problema. Posso substituir isso por um único adjetivo. Era um problema imenso, enorme, gigantesco. A turminha reuniu-se para discuti-lo e Chechel voltou para casa preocupado. Por mais que pensasse, não atinava com uma solução. Afinal, o que poderia ele fazer para resolver aquilo? Era apenas um menino. Chechel decidiu falar com o pai e explicar direitinho o que estava acontecendo. O pai ouviu calado, muito sério, compreendendo a gravidade da questão. Depois que o garoto saiu da sala, o pai pensou um longo tempo. Era mesmo preciso enfrentar o problema. Não estava em suas mãos, porém, resolver um caso tão difícil. Procurou um guarda do quarteirão, um sujeito muito amigo que já era conhecido de todos e costumava sempre dar uma paradinha para aceitar um cafezinho oferecido por algum dos moradores. O guarda ouviu com a maior das atenções. Correu depois para a delegacia e expôs ao delegado tudo o que estava acontecendo. O delegado balançou a cabeça, concordando. Sim, alguma coisa precisava ser feita e logo. Na mesma hora, o delegado passou a mão no telefone e ligou para um vereador que costumava sensibilizar-se com os problemas da comunidade. Do outro lado da linha, o vereador o ouviu sem interromper um só instante. Foi para a prefeitura e pediu uma audiência ao prefeito. Contou tudo, tintim por tintim. O prefeito ouviu todos os tintins e foi procurar um deputado estadual do mesmo partido para contar o que havia. O deputado estadual não era desses políticos que só se lembram dos problemas da comunidade na hora de pedir votos. Ligou para um deputado federal, pedindo uma providência urgente. O deputado federal ligou para o governador do estado, que interrompeu uma conferência para ouvi-lo. O problema era mesmo grave, e o governador voou até Brasília para pedir uma audiência ao ministro. O ministro ouviu tudinho e, como já tinha reunião marcada com o presidente, aproveitou e relatou-lhe o problema. O presidente compreendeu a gravidade da situação e convocou uma reunião ministerial. O assunto foi debatido e, depois de ouvir todos os argumentos, o presidente baixou um decreto para resolver a questão de uma vez por todas. Aliviado, o ministro procurou o governador e contou-lhe a solução. O governador, então, ligou para o deputado federal, que ficou muito satisfeito. Falou com o deputado estadual, que na mesma hora contou tudo para o prefeito. O prefeito mandou chamar o vereador e mostrou-lhe que a solução já tinha sido encontrada. O vereador foi até a delegacia e disse a providência ao delegado. O delegado, contente com aquilo, chamou o guarda e expôs a solução do problema. O guarda, na mesma hora, voltou para a casa do pai do Chechel e, depois de aceitar um café, relatou-lhe satisfeito que o problema estava resolvido. O pai do Chechel ficou alegríssimo e chamou o filho. Depois de ouvir tudo, o menino arregalou os olhos. Aquele problema, ora papai, a gente já resolveu há muito tempo. Dei uma justificativa para o título do texto ser um problema difícil. Esse problema ele deveria ser o quê? Alguma coisa que aparentemente não tinha solução, mas esse texto ele é meio que uma sátira. O que é uma sátira? É algum tipo de texto que ele fala de
de um assunto e ele satiriza, ou seja, ele tira sarro como é que as pessoas agem sobre isso. Procure no dicionário o significado da palavra hierarquia e anote-o. Hierarquia quer dizer o quê? Os graus de comando. Mas vocês vão procurar isso também lá no dicionário e escrever a definição encontrada. Qual pode ser sido o problema que os personagens tentaram resolver? Aí é uma resposta pessoal, tá bom? Identifique os personagens da história. Nós vamos ver o quê? Uma hierarquia de poderes. Começa pela turminha de crianças, depois o pai, o guarda, o delegado, o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o deputado federal, o governador, o ministro, o presidente. Vocês estão vendo que vai de um ponto mais, digamos, baixo até o ponto mais alto, que é o presidente. Reescreva o primeiro parágrafo da história, atribuindo características aos substantivos destacados no texto. Então, ali no primeiro parágrafo, vocês estão vendo que certos substantivos estão em negrito. Então, é para vocês colocarem adjetivos plausíveis, ou seja, competentes para estes substantivos. A turminha, a gente pode colocar a turminha infantil, a turminha barulhenta, a turminha séria, a turminha encarnada, com, assim, ó, por mais que pensasse, não atinava com uma solução possível, plausível, interessante. Era apenas um menino frágil, indefeso, inexperiente, tranquilo? O que mudou no parágrafo depois do acréscimo dos adjetivos? Parece que o texto ficou mais vivo, né? Mais próximo do autor também. Esses adjetivos ajudaram a tornar a leitura do parágrafo mais interessante? Por quê? Aí a resposta de vocês. Leia o fragmento abaixo, aqui, ó, completando com esses adjetivos aqui do quadrinho. Magricela, como a Olivia Palito de Popeye, parecia um galho seco dentro do vestido escuro. Era antipática e ranzinza. Ou seja, nós estamos compondo uma personagem que não é muito legal, né? Magra, seca, antipática, ranzinza. Usava óculos de lentes grossas. Não enxergava direito, vivia confundindo um aluno com o outro. Um dia apareceu uma barata na sala de aula. Descobrimos então que Dona Risoleta tinha verdadeiro horror de barata. Soltou um grito, apontou a bichinha com o dedo trêmulo e subiu na cadeira, pedindo que matássemos. Era uma barata grande, daquelas cascudas. Tranquilo? Corrijam e qualquer dúvida nos enviem.